Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero primeiro agradecer a todos que estão nos assistindo e peço, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e fique até o final. Hoje nós temos a alegria de receber Patrick Santos, dirigente local da Assembleia de Deus, Ministério Amar em Santa Cruz. Evangelista, homem de Deus. Meu irmão, é uma alegria para nós estar te recebendo aqui. Amém. Fique à vontade, a casa é sua, que seja Amém. tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma alegria imensa, né, estar aqui nesse podcast abençoado, né, que trata acerca do reino de Deus, que nós possamos aqui, né, passar testemunho, palavra de Deus, para edificação de vidas. Amém. Quem é Patrick Santos? Luciano, o Patrick Santos hoje, né, estou dirigindo, né, uma igreja ali em Santa Cruz, na qual o meu pastor presidente, né, o pastor Paulo Machado, a segunda ordem de Deus, né, nos deu essa confiança de estar ali, né, dirigindo uma igreja linda, abençoada. Sou casado, né, tenho minha esposa linda, né, uma filha linda também, que está junto comigo nessa caminhada, nessa jornada em prol do reino de Deus e ganhando almas para o céu. Amém. E como foi sua adolescência? Nasceu em lar cristão? Luciano, eu sou de uma família humilde, né? Porém de princípios. Não vim de um lar cristão, mas o meu pai, ele sempre teve essa conexão, essa ligação com a igreja. Na minha adolescência, a princípio, eu sou um milagre de Deus, né? Hoje eu estou vivo por um milagre de Deus, porque pela circunstância da vida, pela dificuldade que a minha família ela enfrentava, a minha mãe ela até mesmo pensou em me abortar quando, né, estava grávida, e quando eu cheguei ao conhecimento desse fato, eu vi que foi plano de Deus na minha vida. E devido a esse fato, assim, como chegou essa informação para você que ela tentou te abortar? Então, aconteceu que logo após a minha convenção, a minha adolescência, eu procurei a saber qual era o propósito de Deus para minha vida. E aí foi quando o meu pai, ele me trouxe essa informação, um assunto bem delicado. Aconteceu que a minha mãe, ela não queria engravidar, ter filho de jeito nenhum. Pela circunstância, né? Pela dificuldade, problema familiar, ela não queria engravidar. E aí aconteceu que ela engravidou a primeira vez da minha irmã Renata, não queria a criança. Aí veio o segundo, e o segundo também ela relutou e não queria, mas aconteceu. E quando ela ficou grávida, né, pela terceira vez, ela, de fato, ela tentou, né, abortar. Chegou até meu pai e queria, né, que ele desse para ela condição, medicação para que ela pudesse abortar, porque na cabeça dela, de fato nenhum, ela queria um terceiro filho. No momento ali, né, de talvez desespero, preocupação, mas foi assim que aconteceu. E depois dessa informação desse. Que é complicado, né? Receber Uhum. uma notícia assim, saber dessas coisas. É, como foi a convivência com a sua mãe? A melhor possível. Hoje nós somos seis irmãos, cinco tá espalhado pelo estado. E só eu, apenas eu, tô hoje, moro, né, perto dela. Nós moramos ali, a casa do lado. E todos os dias eu tomo café com ela. A minha mãe, ela, pra mim, é a minha rainha, né? Não é por isso que, pelo fato que aconteceu, que eu distanciei dela, não. Pelo contrário, eu amo a minha Dona Rosa cada vez mais e mais. Dona Rosa, um grande abraço. Vou tomar um café com a senhora aí qualquer dia desse, mais Isso, ele aí, vai tá? sim. A gente conversando outro dia, você falou que passou por um momento na adolescência que você se envolveu no alcoolismo. Isso. O meu pai, como eu disse, a minha casa é
a família de princípios. Meu pai ele tinha o costume de fazer culto doméstico de manhã cedo, antes da gente ir para a escola. Papai ele colocava a Bíblia, a gente tinha que fazer uma oração, tinha que ler um texto bíblico. Enquanto não fizesse o nosso culto doméstico de manhã cedo, ninguém pôde tomar café e ir para a escola. Aconteceu que eu fui tendo amizades, né? Conhecendo pessoas, e eu acabei entrando num caminho que aparentemente era um caminho sem volta. Com os meus 11, 12, 13, até os 15 anos, eu conheci o mundo das trevas. Comecei a consumir bebida alcoólica e ali eu vi o que é viver sem a presença de Deus. E como foi que você conseguiu sair do alcoolismo, dessa vida que você encaminhou sem querer? Porque na realidade às vezes a gente não vai porque quer. Às vezes eu vou, às vezes as influências vai te puxando, quando você vê, você tá dentro já e não consegue sair. Eu sempre fui um jovem de ter de conseguir fazer amizades, de fazer as pessoas sorrirem. Eu sou até hoje, né? Não é porque nós somos crente que nós não podemos ser alegres, mas desde a minha infância, adolescência, eu sempre fui aquela pessoa da resenha. E eu comecei a perceber que dentro de mim não tinha aquela alegria. Eu conseguia fazer as pessoas sorrir, os amigos sorrir, mas eu mesmo não tinha nenhuma felicidade. Eu me lembro que uma certa vez eu ficava cerca de 2, 3 dias, isso com 12, 13 anos, 2, 3 dias sem dormir, sem ir para casa. Ficava na bagunça e eu comecei a perceber que a minha mãe, ela, enquanto eu não chegava em casa, ela não descansava, ela não sossegava. E eu comecei a perceber que o estado em que eu estava prejudicando ela. Certo dia eu ia trabalhar numa segunda-feira com os meus tios e eu não tinha condições de trabalhar naquele dia, porque eu estava sob efeito de álcool. Já era cerca de 8, 9 da manhã e sem condições de trabalhar. Ali eu comecei a perceber que não era aquela vida que eu queria. Não era aquele estado que eu me encontrava. E eu comecei a perceber que eu não tinha mais alegria, não tinha mais felicidade de tá vivendo aquilo que eu estava vivenciando. E como conheceu a Cristo? Como foi a virada de chave? Então, nessa de você não ter alegria, de você não sentir prazer em viver, eu me lembro que eu estava passando de frente da igreja Cristo Vive, né, que tem lá em Itaparica, e eu vi a mocidade louvando. E eu lembro que eles estavam louvando aquele hino, A Ele a Glória. E quando eu ouvi aquele hino, eu parei e pensei, eu quero ser como esses jovens aí. Eu quero ter a alegria que esses jovens têm. Eu quero vivenciar o que eles têm. O que eles têm que eu não tenho hoje. Porque, de fato, eu não conseguia sorrir. Eu não tinha alegria nenhuma. E eu vi que naquele louvor tinha algo que preenchia o vazio que tinha dentro de mim, que é a presença de Deus. E como foi seu chamado para o ministério? Então, começou que logo após a minha convenção, né, eu comecei a frequentar uma igreja muito pequena. Essas igrejinhas que as pessoas talvez olham, né, e diz, não vejo nada aí. Mas aquelas igrejinhas que o povo gosta de oração. Eu me lembro que eu comecei a visitar essa igreja. A pastora na época, né, pastora Delza, ela me convidou e eu fui nessa igreja, comecei a frequentar. Era uma igrejinha, você tem ideia, de 3x4, mas que Deus começou a fazer
um mover espiritual muito grande dentro de Taparica, na minha comunidade. Jesus começou a salvar drogado, traficante, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, e dentre esses estava eu ali no meio. E Deus usava muito aquela mulher, usava muito. E num certo dia, no culto, eu perguntei, eu pensei assim, eu falei, Jesus, o Senhor tá falando com fulano, o Senhor revela ciclano, mas e eu? O Senhor não fala nada não? No mesmo instante que eu acabei de pensar, Deus usa ela e fala comigo, jovem, você acabou de pensar assim, 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 e perguntou, questionou a Deus, por que Deus não fala com você? Mas Deus manda te falar que Ele tem um projeto na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. E ali eu tive uma experiência tremenda com Deus, porque você pensar algo e de imediato Deus usar uma pessoa para poder falar aquilo que só você sabe, isso aí não é acaso, isso aí não é coincidência, isso aí é o poder divino. E eu pensei, eu quero esse Deus, eu quero vivenciar isso. Foi quando, passado alguns dias, um certo pregador, ele estava lá nessa igreja, e Deus usou poder falar comigo, falou assim, varão, eu vejo uma espada descendo sobre a sua cabeça. Deus está te entregando essa espada hoje. E é para você pegar essa espada e usar ela. Maneja essa espada. E ali eu entendi que eu recebi ali o dom da palavra. Ali eu comecei a mergulhar na palavra de Deus, ter sede da palavra de Deus e todos os dias consumir, adquirir conhecimento, buscar em Deus fonte de conhecimento. E o dia que você aceitou Jesus? Como foi? Foi lindo, tremendo, só que, como todo novo convertido, você passa, às vezes, por questionamento entre você largar as coisas do mundo, né? E você mudar de vida. Eu enfrentei batalhas espirituais. Eu lembro que meu pai e minha mãe não estavam na igreja e eu comecei a passar um processo de libertação. Eu creio que todo novo convertido ele passa e muitos ficam pelo caminho. Eu comecei a ter experiência de ver espíritos, ver coisas espirituais dentro do meu quarto. Como posso dizer, eu comecei a ficar meio que perturbado vendo aquela situação. E eu lembro que eu cheguei na sala e falei com meu pai e com minha mãe. Falei, pai, mãe, eu tô vendo coisas aqui dentro do meu quarto, na janela, debaixo da cama. Processo mesmo de libertação. E eu esperava eles, né, me dar uma direção, um conforto. E aí foi quando eles falaram comigo, tudo isso está acontecendo porque você está indo para a igreja. Para de ir para a igreja. E eu não entendi porque você espera do seu pai e da sua mãe, né, uma direção de permanecer na presença de Deus, buscar o melhor caminho. Mas eu tive uma resposta, uma orientação deles que eu não entendi. Mas nesse processo de libertação, como Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Eu resisti ao diabo. Eu resisti às tentações, resisti às armadilhas. E eu falo para você, Luciano, eu tive propostas do adversário. O inimigo ele tinha um plano para minha vida. Satanás ele tinha algo planejado para minha vida. O diabo já colocou arma na minha mão. Esta era a proposta dele. Que eu fosse, talvez, alguém que traficava,
alguém que fosse nem passar dos 18 anos, porque essa era a palavra, a mensagem que as mães dos meus amigos falavam, que Patrick não vai passar dos 18 anos. As mães dos meus amigos proibiam eles de andar comigo. Falava, Patrick é um mau elemento. Mas enquanto o adversário, ele colocava uma arma na minha mão, Deus me apresentou a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Deus me apresentou o maior instrumento que o crente ele pode ter na sua vida, que é a Bíblia. É o manual na vida do crente. E quanto mais o adversário ele se levantava, mais Deus se posicionava para me guardar, para zelar da minha vida, porque Deus, ele tem um propósito maior do que nós imaginamos. Aquilo que nós não podemos compreender, entender, Deus, ele age de uma tal forma que nos surpreende e nos leva a caminhos que, se no mundo as drogas é um caminho sem volta, a presença de Deus, quando você mergulha, você encontra tesouros espirituais. Você passa a vivenciar experiências que no mundo você não tem, mas na presença de Deus você encontra um refrigério, você encontra providência, e foi isso que me fez permanecer na presença de Deus. Amém. No começo da sua caminhada, o que foi mais desafiador para você deixar de lado e seguir a Cristo? Eu tive uma boa escola pastoral. Essa pastora, a irmã Delza, ela foi um exemplo para mim de oração. Para você ter uma noção, Luciano, imagina você comigo, uma senhora de idade, ficar 48 horas de jejum, no seco, sem pão, sem água, sem nada. Eu vi aquela mulher fazendo aquele propósito de jejum, de oração, indo para o vale, indo para o monte. E eu comecei a copiar ela, a jejuar e a orar. E esse foi o alimento. Isso foi o combustível para que eu desse continuidade. Eu lembro que o pessoal comentava assim, quando Jesus começou a salvar, né, dentro da comunidade. O povo falava assim, isso aí é fogo de palha. Esses jovens aí não vai passar de 30 dias. Isso aí é só o começo, isso aí não vai a lugar nenhum. Mas, para você ver, hoje eu tô quase 15 anos na presença de Deus. Glória a Deus. Aquele tempo que eles falavam que era apenas 30 dias, vai dar em nada. Jesus, ele sustenta. Deus dá graça. Deus, ele nos leva, nos conduz. Não foi assim com o profeta Ezequiel? Todas as vezes que Ezequiel ele estava talvez fraco na fé, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conduzia Ezequiel. Quando nós temos um plano, quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus tem algo na nossa vida, não tem nada que impeça. Não tem nada que atrapalha o agir e o querer de Deus. Eu vejo que é a mão de Deus que me sustenta. Eu vejo que é Deus que nos dá graça pela sua misericórdia, porque eu não sou digno de nada. Mas Deus, ele nos tira do lixo e nos faz assentar entre os príncipes. Glória a Deus. E como começou a pregar? Então, quando eu comecei a meditar na palavra, a consumir a palavra de Deus, a me dedicar à leitura bíblica, eu lembro que essa pastora Delza, ela me escalou para poder pregar em um culto no lar. Você pregar na igreja é uma coisa, agora você pregar ao ar público, né? É diferente. E eu lembro que naquele dia eu tinha estudado, eu tinha meditado no texto bíblico, só que na hora de pregar, rapaz, não veio nada na cabeça. Eu só falava de Jesus. Só falava que Jesus salva.
que Jesus liberta. Foi na primeira vez que eu preguei, que eu fui, né? E Deus derramou uma graça tão grande naquele culto, que pessoas que tinham mais experiência com Deus do que eu receberam o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Não era o servo, não era Patrick, mas era Deus me mostrando a vocação, a chamada que ele tinha para minha vida. O ministério da palavra com fogo. Porque, Luciano, é essas experiências que eu tive quando novo convertido, que eu falo lá para a igreja, que os nossos jovens, eles precisam ter experiência com Deus. Uma coisa é você contar a experiência dos seus pais. Uma coisa é você contar as experiências do seu pastor. Outra coisa é você ter a sua experiência com Deus. E eu aproveitei a melhor fase de um cristão, que é a fase do novo convertido, do primeiro amor. Eu me entreguei a Deus. Eu me entrego a Deus. E naquele dia eu entendi. Foi a primeira vez que eu preguei. Não saiu nada que eu meditei, que eu li. Mas Deus se fez presente. E Ele provou para mim que Ele tinha um plano na pregação, na palavra, no meu ministério. Glória a Deus. Hoje você é dirigente local lá em Santa Cruz. E como chegou esse chamado para você? Como você entendeu que realmente era o chamado e que você estava pronto? Então, dos 15 aos 16 anos, já congregando, eu meio que sofri muitos ataques espirituais. Eu lembro que eu visitei a igreja Cadeuso, lá em Taparica, na qual o pastor dirigente era o pastor Paulo Machado. Eu frio, congelado, sem ânimo para nada. Eu cheguei naquele culto e quando acabou o culto eu orei, pedi para o pastor Paulo, pastor, ora por mim. E ninguém sabia de nada. Olha como que Deus, ele trabalha de uma forma tremenda e no secreto. Porque quando Deus fala, ele surpreende. E eu pedi ao pastor Paulo oração. E o pastor orou. E quando terminou, ele falou comigo: varão, jogaram em você um balde de água fria. Tentaram te matar na fé. Mas Deus, ele é o Deus que te sustenta. Deus é um Deus que te guarda e você não vai morrer desse jeito. A partir dali eu passei a caminhar junto com o pastor Paulo, homem de Deus, servo de Deus, temente, e eu comecei a conhecer, a saber o que é de fato igreja, porque até então a pastora Delza, ela me ensinou a buscar Deus na oração. E o pastor Paulo, ele me ensinou a ter zelo, ter dedicação e ter vida no altar. Eu tive uma boa escola pastoral. E a partir dali, aonde que o pastor Paulo ele ia, eu ia atrás também. Para onde a igreja, né, o pastor na época, pastor Geraldo, dirigia, conduzia ele, eu estava junto com ele, estava agarrado. Era como, né, Paulo e Timóteo. Aonde Paulo estava, Patrick estava atrás. E eu comecei a aprender com ele acerca do que é igreja, o que é dirigir igreja, o que é você fazer a igreja funcionar, o que é você fazer a igreja ela ter crescimento. Ali eu entendi. E Deus sempre foi falando, Luciano. Deus sempre usava vasos para poder falar comigo. Você vai ser pastor. Na minha cabeça, eu queria ser pregador itinerante. Eu queria viajar pregando. Eu queria, né, só pegar o carro, pegar o ônibus e viajar. Mas Deus, o nosso pensamento um e o do seu é outro, né? Verdade. E já chegou a pensar em desistir? Luciano, todo crente ele passa por tempos difíceis, né?
E eu falo para você que nesses tempos difíceis, que eu às vezes a gente passa por um baque espiritual, mas o que me faz superar esses tempos difíceis é a fé que eu tenho em Deus. Com esse tempo que eu tô de frente da igreja, eu conheci uma comunicação que os pastores têm com Deus que eu não tinha antes. Não sei, parece que é Deus, ele, por amor às obras, parece que a mim foi aberto um canal de comunicação que quando um pastor ele tem zelo pela obra, quando ele ama as almas, quando Deus ele conhece o nosso coração, Deus ele conhece a nossa sinceridade. E eu descobri que em tempos difíceis, Deus ele se revela com a sua glória. Deus ele se revela com a sua palavra. Porque quantas vezes, em momentos difíceis da caminhada, eu dobro o joelho, eu não oro, não faço uma oração repetida, mas eu faço uma oração sincera. Eu falo, Deus, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a direção que o Senhor quer me dar? E Deus, ele revela em sonhos, em visão, na sua palavra. Você abre as escrituras e Deus fala, tem que ser assim, meu filho. Tem que ser assim, tem que ser assim. Sabe por quê, Luciano? Porque eu vejo que em todos os dias, Deus, ele me orienta, me dá a direção. Eu lembro que, para não desistir, certo dia, já crente, eu pensando em parar na caminhada, eu coloquei um dinheiro no bolso. Isso era por volta de 11 horas da noite. Eu coloquei um dinheiro no bolso e falei, vou voltar a ser aquele Patrick de antes. Peguei o carro, liguei e fui em direção à serra. Pelo incrível que pareça, Luciano, eu queria voltar, mas eu não encontrei nenhuma porta de boteco aberta. Eu acelerei o carro, fechei os olhos e falei, seja o que Deus quiser. Mas não aconteceu nada. O que aconteceu? Uma voz de Deus falando comigo. Não adianta você correr. Não adianta você fugir, se esconder. Não adianta você querer abandonar o chamado. Quem te levantou fui eu. Quem te chamou fui eu. Agora, por conta de lutas, por conta de impedimentos, por conta de barreiras, eu vou parar? Eu vou desistir, vou voltar atrás? Pelo contrário. Deus me chamou porque desde a época de escola, eu nunca fui de levar para casa desaforo. Nunca fui de correr de problemas. Vai ser agora que eu tenho um Deus que peleja por mim? Vai ser agora que eu vou voltar atrás se eu sei que tem um Deus que zela pela minha vida, que me guarda? Desistir? Todos os dias sem pensamento. Mas em todos os dias eu vejo a mão de Deus me guardando. Glória a Deus. E como é a sua rotina? Porque trabalhar, cuidar de igreja, é desafio que não acaba. Como é essa rotina? Então, eu sou empreendedor. Hoje eu tomo conta de um negócio familiar. A cocada, né? Aracruz. A gente fez questão de colocar o nome da cidade. A nossa cocada é uma cocada artesanal, um negócio familiar, que o meu pai, né? Hoje ele ainda se encontra vivo, mas ele foi para o sul do estado e eu passei a tomar conta da empresa. A Cocada Aracruz, ela tem 30 anos.
de fabricação, um negócio familiar que deu certo, que funcionou. Hoje eu trabalho com a cocada, sou parceiro da Guia Branca. A minha rotina é trabalho 24 horas. É indo dormir meia-noite, 1 da manhã, acordo 6 da manhã, é trabalho, igreja e família. E o que eu tenho grande preocupação é de saber administrar o tempo. Saber tirar o tempo também para minha família. Saber que a minha esposa, ela precisa de atenção. A minha filha precisa também de atenção, de cuidado, precisa de carinho. Eu me dedico à obra, me entrego por completo à obra de Deus, como também ao trabalho. Mas não se esquecendo que eu tenho uma família também para poder cuidar. Glória a Deus. E essa cocada, onde é que compra dessa cocada boa aí? Rapaz, ó, a cocada tradicional hoje ela tá em frente ao Sesc de Praia Formosa. Nós também vendemos em frente aqui o Trevo de Coqueiral. Hoje ela tem em Guarapari, Itaipava e Cachoeiro. É um negócio familiar que funcionou, que deu certo, que meu pai, que é a minha referência. Meu pai, ele é a pessoa que me ensinou a trabalhar e ele deixou para nós uma fonte de renda na qual 6 filhos, um bocado de neto, né? Porque crente não faz família, crente faz tribo, né? E lá o pessoal, a família é tudo grande, né? E aí a cocada hoje é o nosso ganha-pão. Já enviamos cocada para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita, para a Itália, para a Argentina. E eu faço questão de dizer que a cocada é capixaba, é de Aracruz. Eu faço de tudo para poder que o legado da nossa família não se perca. A cocada é uma bênção na nossa vida. Amém. E como a família te ajuda no ministério? Luciano, a minha esposa, Daiane, né? Eu chamo ela a minha princesa Daiane. Ela é 50% do meu ministério ou um pouco mais. Hoje ela é responsável na comunicação com as mulheres da igreja. A minha filha, ela é levita, adora ao Senhor. No começo foi difícil entender entre até então um chamado de pregador e ser dirigente de uma igreja. Mas Deus, ele é tão tremendo, Luciano, que sempre quando surgia, ou surge até hoje, questionários ou dúvidas dentro de nós mesmos, Deus, ele responde. Deus, ele orienta. E nesse processo, Deus faz com que a minha esposa e minha filha entendam o chamado de Deus na minha vida, a vocação que ele tem para o meu ministério. E como você lida com os conflitos dentro da congregação? Luciano, eu aprendi uma coisa com o meu pastor Paulo, né? Oração. Sempre quando acontece algum problema, eu pego o nome das ovelhinhas, coloco no papel e coloco debaixo do joelho. Vou para a oração. É impressionante que antes de eu precisar, por muitas vezes, precisar de reunir com eles para poder resolver algum problema, é impressionante que Jeová, ele aperta primeiro. Jeová, ele aperta, aí a ovelhinha que às vezes está um pouquinho rebelde, ela passa a caminhar. E a gente tenta passar para a igreja, uma igreja linda, uma igreja maravilhosa. Eu tento passar para eles que, independente de circunstâncias, independente de momentos,
nós precisamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus. Hoje a nossa igreja, ela completou agora 3 anos. Uma igreja que ninguém dava nada por ela. Porque eu lembro que uma certa vez um rapaz que reuniu com a gente, e ele falou bem assim: pastor, aqui não tem condição nenhuma de ser uma igreja. Olha isso daqui. E realmente, olhando pelos olhos dele, não tinha condição de ser uma igreja. Não tinha condições de congregar, porque o espaço físico não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada. Mas aí, com muito trabalho, com as mulheres que nós temos lá, de oração, com os varões que nós temos lá, a igreja foi ganhando forma, foi cada dia mais e mais melhorando seu aspecto físico, material. E eu louvo a Deus, porque eu não faço a obra de Deus sozinho. A igreja não é o evangelista. A igreja é as crianças, é a mocidade, é o círculo de oração, os varões, é o corpo de obreiro. A igreja não sou eu, porque eu não tenho condições de carregar tudo sozinho. E o que eu faço? Eu mostro para eles que todos eles têm um valor diante de Deus e eles podem também ter um crescimento espiritual, desenvolver o seu ministério. E a igreja, ela, para a honra e para a glória de Deus, só vai crescendo, só vai fluindo. Não por mérito meu, porque eu não posso fazer nada. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E uma experiência com Deus que marcou sua vida cristã? Luciano, eu, nessa caminhada de cristão, a gente passa por muitas coisas. E o que me faz prevalecer e estar sempre servindo ao Senhor, eu me lembro de um sonho. Eu tive um sonho, Luciano, há cerca de 5, 6 anos atrás. E nesse sonho eu sonhei que eu estava numa praia, e nessa praia estavam os meus irmãos. E o mar começou a se agitar. E os meus irmãos estavam na água e eu na areia. E eles começaram a se afogar. E eu, em desespero, eu entrava na água, mergulhava, pegava um deles e trazia para a areia. Voltava na água, mergulhava, pegava um, colocava na areia. Nós somos em 6 irmãos. O último, eu não consegui. Eu tirei da água, coloquei na areia e no sonho eu tinha perdido um dos meus irmãos. Eu acordei pela madrugada, chorando, em prantos, e perguntava a Deus: Deus, por que aconteceu isso? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para a minha vida? E aí o Espírito Santo, numa voz suave e tremenda, falou comigo: filho, prega a minha palavra em tempo e em fora de tempo. Faça a minha obra. Faça a minha vontade. Luciano, é pela minha casa. É pela minha família. É pela igreja. É por aqueles que oram pela minha vida. É pelo meu pastor Paulo. É pelo reino de Deus que eu me entreguei à obra. Eu não quero ser conhecido como alguém que desistiu. Não quero ser visto como alguém que parou, que começou e parou na caminhada. Mas eu quero ser lembrado como alguém que se entregou à obra, que fez a obra de Deus, que amou as almas
e que nunca perdeu os seus princípios bíblicos, que zela pela sã doutrina, que zela pela palavra de Deus. Amém. E o batismo com o Espírito Santo? Aí nós vamos voltar lá atrás. O batismo com o Espírito Santo, nessa igreja, logo quando novo convertido, eu lembro que crente ele é doido, né? Crente às vezes ele é visto como doido. Nós fizemos uma campanha no Vale de 7 dias à meia-noite. E essa campanha no Vale era o batismo com o Espírito Santo. Passou o primeiro dia, o segundo, terceiro dia, quarto, quinto, sexto dia. Jesus tinha batizado aquela mocidade quase toda. Aí eu falei, Jesus, eu tô jejuando, eu tô orando e eu não recebi o batismo. No último dia, Luciano, eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. No último dia. Eu acho que Deus, ele testa a nossa fé, né? Deus, ele nos prova para ver se a gente de fato está buscando com sinceridade. E o batismo com o Espírito Santo, ele nos leva a ter experiências tremendas com Deus. Hoje, eu sou batizado com o Espírito Santo, prego a palavra pela misericórdia divina e tenho o dom de discernimento. E esse dom de discernimento é um dom que Deus me deu que me faz ver coisas que às vezes você discerne, você entende o que está acontecendo ao seu redor. E esse dom de discernimento, ele me faz entender a igreja, me faz entender o que a igreja está passando, o que uma ovelha está precisando. As experiências com Deus nos faz vivenciar e se entregar cada dia mais e mais. E hoje, na nossa igreja, eu sempre coloco na cabeça deles, sempre mostro para eles, como o meu pastor Paulo diz, uma igreja vitoriosa é uma igreja que ora. Esses dias fizemos 21 dias de oração, da meia-noite a 1h da manhã. Fizemos uma campanha de oração. A igreja se envolveu. Qual foi o resultado? 6 almas para Jesus. Jovens se entregando a Deus. Jovens chorando, desejando ter essa experiência. Jovens querendo sentir o poder e a graça divina. O que aconteceu, Luciano? Após essa oração, esse propósito de oração, foi que um motoboy, passando em frente da igreja, ele foi fazer uma entrega e o cliente demorou. E ele foi tocado pelo louvor e pela adoração da igreja. Chegou em casa aos prantos e a mãe dele mandou aviso. Disse bem assim: para edificar a igreja de vocês, o louvor que vocês cantam, a adoração de vocês edifica almas. Luciano, nunca vai ser sobre Patrick. Nunca vai ser sobre o pastor Paulo Machado. Mas é sobre Jesus. Que faz, que realiza, que leva o pecador ao arrependimento e faz ele uma nova criatura. Glória a Deus. E o que, na sua visão, qual os maiores desafios que a igreja brasileira enfrenta nos dias de hoje, nesse mundo tão moderno? Saber diferenciar. É o que eu sempre falo. A igreja, ela pode se atualizar. Não é pecado uma igreja ela ter ar-condicionado. Não é pecado a igreja ter os melhores assentos. Não é pecado. A igreja, ela pode se atualizar. O que ela não pode é mudanizar. Mas não podemos deixar que as coisas do mundo
entre dentro da igreja. Quer um exemplo? Os nossos jovens. Hoje estão se criando situações para atrair os jovens para dentro da igreja. Mas essas circunstâncias que fazem dentro da igreja é passageiro. Aquilo que atraiu o jovem é algo apenas movimento de homem, algo passageiro, passa. E o jovem ele vai procurar algo novo novamente, algo que atrai a sua atenção. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é diferente. Quando nós fisgamos a alma, quando nós fisgamos a ovelha pela palavra de Deus, ela por si só é o sustento que faz ele permanecer na presença do Senhor. A igreja ela não precisa de invenções. A igreja ela não precisa de inovação. A igreja ela precisa de renovação. Inovar é uma coisa humana, mas renovação é algo espiritual. É algo que só Deus faz. É algo que só o céu manifesta. Ontem eu preguei na igreja. Eu disse que o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele está em nós. O Espírito Santo, ele é quem encarrega de nos conduzir. O Espírito Santo é o nosso auxílio todos os dias. Nós não precisamos de inventar nada. Basta estar no centro da vontade de Deus, que ele se encarrega de fazer os milagres. Eu tenho algo comigo, Luciano, que o Deus de Daniel, o Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas, ele vai se manifestar novamente nos nossos tempos. Glória a Deus. E hoje, nessas mídias sociais, redes sociais, qual a visão sua que a igreja, ou qual a postura que a igreja deve manter de frente às redes sociais, à internet, que hoje muitas vezes a gente recebe algumas notícias distorcidas, às vezes a gente compartilha algo distorcido. Qual a visão que a igreja tem que manter, o propósito da igreja nesse sentido aí? A internet, Luciano, ela é uma porta de entrada, né? É um meio de comunicação que a igreja ela deve utilizar. Porque da mesma forma que o adversário, a força das trevas, usa a internet para destruir famílias, para destruir lares, é a mesma internet que a igreja ela pode também utilizar para ganhar almas. A internet ela é uma ferramenta que, se ela for bem utilizada, ela alcança vidas. A igreja ela deve sim estar na internet, nas redes sociais, porque o mesmo Deus que fala dentro da igreja é o Deus que fala na praça pública, é o Deus que fala nos presídios, é o Deus que fala nos hospitais, e por que não na internet? Por que que nós temos que deixar que o adversário da nossa alma domine uma área que a ele não pertence? A tecnologia é algo, conhecimento, sabedoria do céu dado ao homem. Não para destruição, mas se a igreja entender, é para salvar vidas. Você que passou uma adolescência, uma juventude, que enfrentou alguns desafios no álcool, qual mensagem você deixaria para os jovens de hoje em dia, que estão passando por essa mesma situação que você passou? Luciano, é difícil você enfrentar as circunstâncias da vida sozinho. Há uma frase que diz que existe um vazio dentro do homem do tamanho de Deus.
rejeição, desprezo, humilhação, todos nós passamos. Descrédito, talvez um jovem que hoje está no caminho das drogas, entregue à bebida alcoólica. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. O mesmo Deus que me libertou, que me transformou, Ele pode te transformar também. A última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela vem de Deus. É Deus quem conduz. É Deus quem salva, é Deus que liberta. Glória a Deus, meu irmão. E o cuidado com os novos convertidos? É uma tarefa difícil. Porque nesse processo de largar, deixar as coisas, de renunciar coisas, você tem que conseguir encaixar na cabeça deles que vale a pena, que não é perca de tempo. Na nossa igreja, a gente levantou o conjunto dos novos convertidos. Talvez isso, para muitos pastores ou igrejas, talvez é escândalo. Porque como que você vai colocar um novo convertido para poder cantar lá na frente da igreja? Muitas igrejas não têm isso. Mas Deus nos direcionou a criar o conjunto dos novos convertidos. Eles passam pelo discipulado, né? A pedra vai sendo lapidada. Claro que nós não colocamos de qualquer jeito, né? Aqueles que estão esperando para acertar a sua vida, para entrar na comunhão, mas orientamos eles, ensinamos eles a se entregar, a viver a vida de santificação, e muitos desses que passaram pelo conjunto dos novos convertidos permaneceram. Não é fácil. Não é fácil. Porque esses tempos atrás, Luciano, Jesus salvou um rapaz que o pessoal já tinha condenado ele. Ele, perante a justiça, era réu e não poderia mais voltar atrás. Nós fizemos um propósito nesse lar, nessa casa, 3 quinta-feira. No último dia de culto, ele se rendeu aos pés de Jesus. E hoje faz parte da nossa igreja. Nós temos orado pela vida dele e sabendo que é Deus quem faz, é Deus quem liberta, é Deus que transforma. A nossa igreja é uma igreja abençoada, uma igreja acolhedora, uma igreja de amor, uma igreja que tem carinho. Todo pregador que vai lá eu falo: varão, é um povo humilde, mas é um povo cheio da presença de Deus. Glória a Deus. E eu gosto de fazer essa pergunta. Igreja e política. Qual é a sua visão? Talvez eu acho que você nem sabe, Luciano, mas eu já fui candidato a vereador. Ah, é? Eu Já não sabia foi. mesmo, não. Tá? Já fui em 2016. Aqui em Aracruz eu fui candidato. Tive 98 votos. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Conheci pessoas, fiz muita amizade. Um dos meus mentores, né, na época, e meu amigo tem até hoje, é o Dr. Gúbio. Tá, não sei se o senhor conhece. Conheço o Gubering? Isso. Meu amigo. É. Abraço, Gúbio. Conheço. O Gúbio é meu parceiro. Já tomei muito café lá na casa dele, na roça. Gúbio é gente boa demais. E é um cara que eu tenho muito respeito, muito carinho por ele. E nessa vida de política, meu pai, ele também sempre foi envolvido, né, com política. E hoje eu entendo também a necessidade que a igreja ela deve ter os seus representantes. Porque as leis estão aí para poder perseguir a igreja,
apertar cada vez mais e mais. O problema é que a igreja ainda ela não entendeu a necessidade que nós temos que ter os nossos representantes lá. Cristão, temente a Deus, que guarda a palavra, que tem bons valores. E eu acredito que tanto Aracruz como o nosso Espírito Santo, o nosso Brasil, está debaixo de uma bênção divina. Mas vai depender também dos nossos representantes. O que você acha que Deus quer tratar com a igreja brasileira através da nossa política? A igreja, na minha visão, Luciano, ela vai ser perseguida. As coisas só tendem a apertar cada vez mais e mais. É para a igreja, nessa perseguição, nesse aperto que vai acontecer, a igreja ela vai morrer? Claro que não. A igreja ela vai ser perseguida porque Deus tem um propósito nisso. Para ela sair das quatro paredes. Da mesma forma que foi a igreja primitiva, que o povo, os discípulos, apóstolos, eles estavam somente em Jerusalém, só queriam pregar em Jerusalém, mas só saíram depois de uma perseguição. Aí sim eles foram para Samaria, para a Judéia e os confins da terra. Assim vai ser a igreja de hoje, a igreja da última hora. A igreja ela vai passar por uma grande perseguição política, ideológica, mas não para ela parar, pelo contrário, para ela buscar as almas que já estão sentenciadas à morte eterna. A igreja ela será conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Nesses últimos dias, há de acontecer um grande avivamento. Assim como foi no começo da igreja primitiva, será nos últimos dias. Deus ele vai soprar um avivamento tão grande que nós vamos ver novamente cego enxergar, paralítico se levantar. Quem dera que se fosse agora no nosso tempo, os milagres voltar a acontecer. Glória a Deus. Meu irmão, chegamos ao final do nosso episódio. Você pode ficar à vontade, quiser acrescentar mais alguma coisa, algum tópico que talvez você queria compartilhar conosco, pode ficar à vontade. Amém. Luciano, para mim é alegria imensa estar aqui juntamente com você, né? Tendo essa oportunidade de poder, né, falar um pouquinho da nossa igreja, falar um pouco do nosso ministério, do nosso trabalho. Hoje eu louvo a Deus pelo que Deus ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho, pelo pastor presidente que eu tenho. Eu louvo a Deus por tudo. Se eu falasse para você que hoje, se Deus me levasse, já estava feliz, satisfeito, com certeza. Com certeza. E uma coisa eu tenho mais certeza ainda, que a igreja hoje, na qual nós estamos pastoreando, ela tem um chamado diferente. Não vou dizer para você que Deus ele faz acepção ou Deus tem os seus preferidos ou favoritos, não. Mas hoje eu procuro que a nossa igreja lá em Santa Cruz seja uma igreja diferente, que faça a diferença para que as demais igrejas também, independente de qual seja a congregação, de qual seja a convenção, mas que elas possam também ter essa conscientização de buscar as almas, de ir atrás de pessoas. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que sair dessa frieza espiritual.
os nossos altares precisam voltar, os nossos púlpitos precisam voltar a ter aquela chama pentecostal. Nós não podemos perder os nossos princípios e os nossos valores. Não podemos também perder a nossa chama pentecostal. Hoje eu vejo um lindo trabalho sendo feito aqui em Aracruz, através dos jovens, Fogo no Altar, pastor Pedro Martins, a mocidade de lá, pastor Nilceia, aqui a mocidade da igreja, né, na qual o pastor Valdo, né, preside, grande homem de Deus, na qual também tenho muito respeito, que a igreja de Aracruz, que o povo de Aracruz possa se unir, que o povo de Aracruz possa estar numa só conexão, num só propósito, porque quem vai ganhar não é o Ministério Amar, não é uma Batista, não é uma Deus e Amor, não, é o reino de Deus que vai ganhar com a união da igreja. E eu creio que isso vai acontecer. Glória a Deus, meu irmão. Quero te agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite. Amém. As portas estão abertas. Gratidão a todos. Nosso irmão Patrick veio com a família dele aqui. Deus abençoe vocês. Que Amém. Deus continue prosperando, abençoando e ganhando muita alma para o reino do Senhor. Que o mais importante é ganhar almas para Cristo. Isso. E que essa mensagem chegue até o seu coração, como ela chegou. Compartilhe com os amigos para chegar também em outros corações. E você vai ver o que Deus fez na vida do irmão Patrick, pode fazer a sua e de quem está precisando. Então, compartilhe. Te agradeço por ter ficado até o final. Gratidão a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que ele cresça e que eu diminua. E a honra e a glória é para o Senhor. Tchau, tchau. Sexta-feira tem mais.